Eu creio que todos que vieram aqui veio com o primeiro propósito no coração de buscar a palavra. Aleluia. Se qualquer outro propósito esteve adiante da palavra, você vai sair daqui frustrado, né? Mas se você colocou o primeiro que viria buscar a palavra, então você vai ser muito abençoado por Deus. Porque existem duas vias de adoração na igreja e de preparação. Qual é essa? A primeira já fizemos. Louvamos e adoramos ao Senhor. Então é uma via que sobe. A segunda via, ela desce. É na hora que Deus manda o seu poderio pela palavra, pelo seu Espírito Santo. Fortalece a nossa fé por mais bons dias que vem pela frente. E se nós descemos a sepultura, teremos o privilégio um dia de ouvir a voz de Deus nos chamando. Sim, para aqueles que dormirem em Cristo. E os que vão dormir em Cristo glorificam o teu Deus essa noite. Quero pedir a suprema ajuda também dos levitas para fazer um belo fundo musical. Eu sou igual a Eliseu. Em tempos de crise, Eliseu chamava os tangedores e falava: tange uma música para mim, porque na música Deus paira na música e faz o profeta só fazer o que é a obrigação, profetizar na presença do eterno Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de capítulo 24 ou de número 24, como alguns preferem dizer. Se estamos falando de arrebatamento, o pregador não pode fugir. Se ele fugir daquilo que Deus já vem falando desde a fundação do mundo, ele vai sofrer um grande dano na presença de Deus. E nós vamos ouvir aqui uma bela mensagem para Deus completar a nossa noite, que já é uma noite de festa, né? Louvado seja o nome do Senhor. O domínio universal de Deus, quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da Glória. Esse é o título da minha Bíblia. Esse título em cima, cada Bíblia às vezes tem uma destinação. Salmo de Davi. Maravilha. Salmo 24 diz assim, no versículo 1 em diante: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Se você crê, senta glorificando o teu Deus. Aleluia! Uma bela mensagem para completar a nossa noite e fazer nós dormir um pouco mais tranquilo, um pouco mais confiante na presença de Deus. O que me chama a atenção na história de Davi é que esse menino era valente para lutar com o corpo e para lutar com a alma. Todo mundo junto dizendo: lutar com o corpo e lutar com a alma. Mais uma vez, lutar com o corpo e lutar com a alma. Todo mundo sabe da história que o pequeno Davi, para lutar com o corpo, falou: quem é esse gigante filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Estava pronto para lutar com o corpo. Tanto que deram uma armadura para ele e falou: não posso lutar com esse negócio. Mas para não lutar só com o corpo, ele usou o nome do Senhor adiante da guerra. Amém. E o que me chama a atenção nesse Salmo 24 é que ele encaixa com precisão quando o salmista Davi precisava lutar agora com a alma. E já não era mais com as conquistas do corpo, que ele já tinha feito muito. Já tinha lutado contra os 5 gigantes Golias que tinha, porque aquele foi só o primeiro, mas houve outros que ele precisou lutar com os seus soldados. Davi conquistou muitas cidades, foi conquistando uma a uma, como Paulo disse, de glória em glória, pelejando cada beleza ao seu jeito.
sabendo entrar e sabendo sair. Mas quando o salmista Davi nos escreve o Salmo 24, parece que ele está olhando para essa igreja aqui hoje, porque ele está dizendo aqui que nós somos uma geração de salvação, nós somos uma geração de conquista, mas não de conquistas simplesmente materiais, porque essa já tinha sido conquistada. Davi já tinha pelejado com o corpo, lutado e feito tudo o que tinha que ser feito para colocar o reino e o domínio sobre possessões materiais. E assim é a nossa vida hoje. Olhando aqui para o rosto de cada um, são poucas pessoas aqui que são ainda da primeira geração, ou seja, pessoas que ainda são filhos. Tem muitos aqui que já são da segunda geração, ou seja, já são pais e já são mães, mesmo não tendo idade às vezes para isso, mas já são pais e já são mães. E tem pessoas aqui que já são da terceira geração, são gerações de avós, quem sabe bisavô, são gerações mais avançadas e mais experientes, que de alguma forma já conquistou alguma coisa. Se não conquistou o que desejava, já conquistou pelo menos o que precisa, porque senão você não estaria aqui nessa hora. Porque quem não tem casa para morar, está no meio da rua. Quem não tem um lugar para se alimentar, está por aí pedindo comida. Mas se você está aqui, é porque pelo menos esse cantinho Deus já te deu. Um cantinho para levantar a cabeça, um pratinho de comida para comer. Não importa se é numa casa de recuperação, se é na casa de um parente seu, ou se é na sua própria casa. Você já tem um cantinho conquistado. Agradece a Deus por isso. Agradece a Deus. Porque se você tem o que comer, o que vestir, a Bíblia diz que isso basta. O restante Deus vai te acrescentar. Levanta a tua mão ao céu. Adora o teu Deus. Adora o teu Senhor. Glorifica aquele que fez o céu e a terra. Mas Davi estava preocupado com uma outra coisa que nós não se preocupamos. Muitas das vezes nós não se preocupamos, mesmo acreditando em Deus. Davi estava preocupado com uma entrada triunfante em Israel e em Judá, porque agora ele está reinando com as 12 tribos. Primeiro, ele dominou alguns homens e lutou com um exército bem frágil, humanamente falando, porque eram homens vagabundos, eram homens considerados endividados, homens que não tinham valor para a sociedade. Esse foi o primeiro exército de Davi na caverna de Adulão. O que me chama a atenção é que antes de Deus colocar um homem e uma mulher em posição elevada, quando eu digo em posição elevada, não digo nas causas materiais, porque nas causas materiais já tem os deputados, os vereadores, os prefeitos e tantos outros, e poucos irmãos nossos estão lá no meio. Eu digo em posição elevada dentro do reino do céu, onde você vai ter condições de entrar em lugares que muitas autoridades não entram, porque ainda que se tivesse autoridade no papel para entrar, não teria autoridade espiritual para entrar e mudar as vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E é um povo assim que Deus está preparando na terra. É a geração do avivamento que foi cantado aqui. É a geração que precisa de autoridade espiritual para entrar dentro de um presídio, para entrar dentro de um hospital. E talvez lá vai ter um parente seu, talvez lá vai ter alguém que você precisa ajudar. Entrar numa casa de recuperação, talvez entrar dentro do quarto da sua casa, onde tem alguém enfermo e você precisará suportar aquilo que os médicos dizem que não há mais chance. Falta poucos dias para a morte bater e levar, mas você vai ter essa autoridade. Se você estiver enquadrado naquilo que a palavra de Deus nos ensina nessa noite, buscar o reino do céu e a sua justiça, todas essas coisas você não vai reservada. Quem crê, levanta a tua mão, receba da parte de Deus o espírito de coragem, o espírito de ousadia, para você ser abençoado por Deus e abençoar pessoas que precisam. Por isso adora o teu Senhor nessa noite. Glorifica o teu Deus. Aleluia. Quando é difícil ver uma pessoa sofrida, da qual não temos condições de ajudar. De repente, olhando para minha face, quem não me conhece, porque alguns já conhecem a minha história, de repente você vai falar: esse aí deve ser mais um que saiu de uma faculdade por aí. Esse aí deve ser mais um pregadorzinho aí que foi levantado, metido a besta. Porque quando olhamos uma pessoa por fora é assim pensando, não adianta falar que não, que é. Quando vemos uma pessoa bem vestida, porque eu acho que eu estou bem vestido, dá a impressão que é um patricinho da vida. É alguém que sempre teve uma vida tranquila, não é assim?
É assim que o povo pensa. Quem olha por fora o livro, ou seja, a capa desse livro, pode pensar que é alguma história de um bonitinho da vida que nunca sofreu. Hoje, 36 anos de idade eu tenho, pela misericórdia de Deus, que já me acrescentou 17 anos a mais da minha vida. Porque em 1998, o rebelde irmão Hugo Dali, hoje pastor na Assembleia de Deus do Ministério do Madureira, hoje pela misericórdia levantado pelo Espírito Santo para pregar para você o que Deus faz na vida de um homem e de uma mulher. Mas há 17 anos atrás, eu fui parar no cárcere, era como Davi perseguido, quase perdi a minha vida num tiroteio, mas ali Deus teve misericórdia, e aprove a Deus me deixar 17 anos dentro da cadeia. Fiquei 17 anos lá dentro, sofrendo, sendo amassado, morando com homens vagabundos, homens endividados que ninguém dava valor, mas Deus olhou lá de cima, viu cuidando de apenas algumas ovelhas. Então é esse tipo que eu quero usar, é esse tipo que eu vou tirar lá de dentro. 17 anos depois, estou aqui glorificando a Deus por você, para dizer para você que Deus não enterra enquanto não cumpre a sua palavra. Levanta a tua mão ao céu. Deus hoje abre uma porta na tua vida para dizer para você que tu vai dar a volta por cima. Quem crê que vai dar a volta por cima, adore, adore, adore. Quero ser como o profeta Davi nessa noite, que nesse texto ele foi profeta. Ele olhou para Jerusalém, já tinha conquistado tudo, mas já fazia mais de 20 anos que a arca estava fora de Jerusalém. A arca da aliança é a representação da presença de Deus, da Shekinah de Deus, e não exatamente da glória de Deus. Porque a glória de Deus pode ser expressada por uma planta, a glória de Deus pode ser expressada pela natureza, como o Salmo 19 diz. A glória de Deus pode ser anunciada pelas estrelas, que uma estrela difere em glória de outra estrela. Mas a Shekinah de Deus não. A Shekinah de Deus é a presença dele. Por isso que foi perguntado aqui: quem está sentindo a presença do Senhor? Num dia de frio como esse, é muito difícil uma pessoa deixar o seu coração sentir a presença de Deus. Porque ele prefere ficar pensando na cama quente, ele prefere ficar pensando no cafezinho quente, e se desconcentra da mensagem que está sendo ali pregada. Eu, se eu fosse você, batia no ombro do seu irmão e falava: não fala comigo agora. Nós temos 24 horas no dia para você falar comigo. Por favor, me esquece só por mais 40 minutos. Porque depois que meu Deus parar de falar comigo, aí eu te dou atenção. Porque eu vou estar cheio do Espírito Santo para te orientar de como você entra no céu, de como você melhora a sua vida. E se por acaso, escuta isso que eu vou te dizer. Eu era jovem como vocês. Eu ia com a minha mãe para a igreja. E eu era daqueles que dormia no banco. Jovem gosta de dormir no banco no colo da mamãe. Eu era daqueles que ia para o culto, não queria nem saber do pregador. Só que passado quase 10 anos depois dessa minha juventude, eu nunca usei droga para vocês pensarem que só droga manda para a cadeia. Quem pensa que é bebida que manda para a cadeia está enganado. Eu nunca dei um gole, nunca gostei de bebida. Então nunca bebi, nunca fumei. Mas com 18 anos de idade, no auge da vida, com dinheiro para tirar minha carta, eu tinha pagado à vista. Ainda uma mulher me perguntou assim: para que você vai pagar à vista? Não precisa pagar à vista, paga de pouco em pouco. Eu falei: eu não sei o dia de amanhã, eu tenho que pagar à vista, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu falei: desse jeito. Não deu tempo, jovens, de tirar carta, porque eu fui parar no cárcere, sabe por quê? Porque não cumpriu o que Efésios 6 diz, capítulo 2, versículo 2 e 3. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que os seus dias sejam acrescentados sobre a terra. E eu, se eu fosse vocês, jovens, ficar mais creio com a palavra de Deus. Cada vez que ela estiver sendo pregada, presta muito atenção, porque os 17 anos de cadeia que eu paguei lá dentro, foi 17 anos lembrando: cadê o Deus da minha mãe? Cadê o Deus da minha mãe que cura e liberta? Se o Senhor é Deus meu, muda a minha vida. Deus olhou lá de cima e falou: vou mudar, mas só depois que eu quebrar, só depois que eu amassar. Porque quem não é capaz de obedecer o pai e a mãe de Deus, muito menos a Deus. E não vê, levanta a tua mão, adore, adore.
eu estiver com o Senhor. Já contei meu testemunho para alguns irmãos e para algumas irmãs. Tenho mais de 30 certificados. Tenho certificado de pedagogia pelo Senai, certificado de pedagogia pelo Instituto Roberto Marinho. E todos esses certificados não valem de nada. Se você está pensando que quem faz faculdade se dá bem na vida, nem sempre. Se você está pensando que quem faz uma escola tudo certinho e vai se dar bem na vida, nem sempre. E eu vou te provar por quê. Faz 5 meses que eu mando currículo para tudo quanto é lado. Faz 5 meses que eu entro na internet e vou em tudo quanto é empresa para entregar currículo. Mais de 100 currículos entregues. E há 5 meses só bateu na porta da minha casa 2 empresas. E as 2 empresas que bateu na porta da casa para me contratar queriam me pagar R$1.000 e queriam que eu trabalhasse das 2 da tarde até as 10 da noite. Sabe o que isso me ensinou? Que se eu aceitasse o desafio de ganhar R$1.000 por mês, com toda a capacitação técnica que eu tenho, e ainda trabalhar das 2 da tarde às 10 da noite, eu ia neutralizar a única coisa que me ajudou no tempo de crise, que não foi diploma, não foi certificado de escola. Isso é bom e é excelente. Eu, se eu fosse você, estudava, porque senão vai sofrer igual o pai e a mãe ganhando R$1.000 o resto da vida, ainda pegando peso e pegando carga. Só que tem hora que a porta não abre, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. E esses 5 meses na comunhão com o Espírito Santo, hoje já preguei um pouco mais cedo e estou aqui ministrando de novo. E esses 5 meses Deus não deixou faltar nada dentro de casa. Aleluia. Porque Ele é o Deus que supre as suas e as minhas necessidades. Ele é o Deus que supriu as necessidades de Davi. Ele é o Deus que supre as necessidades dos que clamam. Se te faltar alguma coisa, Deus bate na porta da tua casa. E o mais interessante é que quando você atender, você não vai ver Deus. De repente você vai ver uma vaca lá na porta da sua casa. De repente você vai ver um corvo na porta da sua casa. De repente você vai ver uma pombinha na porta da tua casa. E você vai falar: que Deus que é esse? E aí Ele vai falar para você: eu sou um Deus que se manifesta de uma forma mais fácil de você entender. Porque até hoje você não sabe quem eu sou, não sabe quem eu fui e não sabe quem sempre serei. Porque eu sou o mesmo no mundo e não divido a minha glória com ninguém. Adore! A Arca da Aliança. Moisés teve a visão e falou: Senhor, o povo está querendo conhecer o Senhor, o povo quer entender quem é o Senhor. Israel está perturbado, Deus não entende quem é o Senhor. Então Moisés faz uma arca para eles. Nessa arca eu quero que você pegue a madeira de acácia. Madeira de acácia nasce no meio do deserto. Não tem muito valor comercial porque é uma madeira dura e espinhosa. É uma madeira difícil de trabalhar. O carpinteiro que pega a madeira de acácia pula fora, porque é ruim de trabalhar. Mas Deus fala: eles querem me conhecer, vou mostrar para eles quem eu sou. Mas Senhor, quem vai fazer isso aí? Fica tranquilo, Moisés, não levanta quem faz a obra. Você passa a visão e alguém vai trabalhar e vai fazer a obra. Moisés chama 2 meninos que trabalham com artesanato, que Deus deu sabedoria a eles. Eles pegam a madeira de acácia e começam a trabalhar. Porque quem é cheio da presença de Deus, da sabedoria do Senhor, não questiona com o que ele vai trabalhar. Se Deus quer mostrar algo para alguém e Ele te chamou para fazer isso, e se você tem a sabedoria de Deus, você não vai se importar se estiver trabalhando com madeira de acácia. Madeira dura, madeira difícil. Bate no ombro do seu irmão e fala: entendeu quem é a madeira de acácia? Bate aí. Entendeu quem é a madeira de acácia? Madeira dura, difícil de trabalhar. Bate no ombro dele de novo e fala: entendeu quem é a madeira de acácia? Madeira difícil de trabalhar. Queima até maquita hoje. Quebra qualquer furadeira. Madeira difícil, espinhosa. Mas eles querem me conhecer quem eu sou. Eu vou mostrar para eles quem eu sou. Moisés faz uma
de ouro por fora e por dentro. A madeira de acácia representa nós. O ouro por fora e por dentro representa Deus. O ouro é puro. O ouro ninguém destrói ele. Se você colocar o ouro no fogo, cada vez ele fica mais puro. Cada vez ele fica melhor. Assim é a palavra do Senhor. Cada vez que colocamos ela sobre a presença do Espírito Santo. E a palavra de Deus é comparada como fogo. Jeremias profetizou. Porque o Senhor falou para ele, sabe como é a minha palavra, Jeremias? É como fogo. E ainda como um martelo que esmiuça a pedra, ou seja, a pedra dura. A minha palavra entra. A minha palavra queima. A minha palavra subsiste eternamente. Nada apaga a minha palavra. Nada breca a minha palavra. A minha palavra entra. A minha palavra entra. Vai mudando. Vai mudando. A palavra entra. Vai mudando. Levanta para o céu. Adore. Adore. A revestida de ouro por fora e por dentro. Mas a parte que eu quero deixar aqui nessa noite é a tampa da arca. Chama-se tampa do propiciatório. Foi uma tampa que foi feita para colocar em cima da arca e tampar o que tinha dentro dela. Dentro da arca tinha os 10 mandamentos. Tinha um pedaço do maná e uma vara de Arão representando o ministério que Deus deu para Arão. Mas eu quero pregar sobre a tampa para vocês, porque o tempo não daria nem para pregar a tampa direito. Mas só para vocês se fortalecer nessa noite, só com uma tampa. Se você acha que você precisa muito de Deus para você ser abençoado, hoje Deus te revela. Você só precisa de uma tampa. Você só precisa de uma tampa. Eu, se eu fosse você, começava a glória. Você só precisa de uma tampa. Não é nada, só uma tampa. Bendito é o nome do Senhor. E na tampa do propiciatório foi mandado colocar 2 querubins. Quem me ajudar aqui? Vocês dois, por favor. Quando o grupo de gestos vem aqui na frente, toda vez que você transmite uma mensagem visualmente, a pessoa guarda 80% da informação. E quando ela só ouve, ela guarda 20% da informação. Então Deus vai usar esses dois aqui para vocês enxergarem e nunca mais esquecer. Os dois, ajoelhado, com as mãos estiradas e encostadas na ponta dos 2 dedos na mão, por favor. Debaixo deles está feito a tampa do propiciatório, quadrado, de 80 centímetros por 1,20. 80 centímetros por 1,20 de comprimento. De um lado foi colocado um querubim, do outro foi colocado outro querubim. Os 2 querubins estão ligados na tampa com os joelhos ligados. Os 2 querubins estão com as asas levantadas, ligadas às 2 pontas. Entre os querubins tem uma bola no meio, onde Deus se manifestava com a sua presença para falar com o sumo sacerdote. A tampa do propiciatório era colocada em cima da arca para tampar o ministério de Arão e protegê-lo, para tampar os 10 mandamentos e Deus não destruir Israel por causa dos seus pecados, para tampar o maná, que era a representação dos milagres de Deus na vida do homem e da mulher, para que Satanás não tocasse. Então a tampa do propiciatório protege o homem em todos os acessos, mas para ligar a arca da aliança que está na terra, representando a presença de Deus, para ligar ela no Senhor, Deus coloca 2 querubins ungidos, representando a santidade de Deus. Mas o que me chama a atenção é que os joelhos dos querubins estão ligados na arca, e a arca está ligada no solo, representando a presença de Deus entre os homens. Mas a asa dos querubins está ligada uma ponta na outra, para representar que está ligada essa aliança no céu. Por isso digo para você que tu só precisa da tampa para tampar os seus pecados, para tampar e proteger o teu ministério, para continuar sustentando os milagres que Deus tem feito por você. Por isso o Senhor disse para Pedro: o que você liga na terra é ligado no céu. Por isso agora nessa noite, olha o que Deus fez por mim e por você, olha o que Deus mandou criar para que
Davi falou: agora eu já virei rei, já ganhei tudo que eu preciso. Davi não falou que estava liberto, como eu pude dar revelação falando dele. Davi nunca falou isso. E ele já tinha conquistado tudo materialmente. Mas Davi entrou no Salmos 24 e gritou na porta de Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, levanta a porta as vossas cabeças. Tinha 12 portas em Jerusalém. E Davi começou a gritar: levantai a porta as vossas cabeças. Por que Davi está gritando? Por que Davi está falando isso? Para levantar a cabeça. Para que Davi está conclamando isso lá dentro? Ainda o templo não tinha sido construído, mas Davi já está clamando sobre as portas de Jerusalém, sobre as 12 tribos que já tinha lá dentro. Por que Davi está dizendo isso? Sendo que tudo já estava na mão dos judeus, sendo que tudo já estava na mão dos israelitas, uma parte material. É que Davi sabia que se o homem conquistar tudo na terra, mas não tiver com a presença de Deus, aconteceria o que o seu filho Salomão disse depois: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos se edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. E Davi, para não cair nesse erro, levantai a porta das vossas cabeças, porque entrará o rei da glória. Talvez alguém em cima do muro olhou e falou: Davi é o rei da glória. Ele falou: fica quieto, menino. Mas então quem é Davi? Davi tira a sua roupa de rei e diz que ele fica com uma roupa tão simples que a sua mulher carnuda que era olhou para ele e falou: está igual um dos vagabundos. Não devia tirar sua roupa de rei. Você tem que sempre se apresentar bem. Assim às vezes são nossas mulheres. Me perdoe usar o termo, mas é a realidade. Às vezes eu vou querer vir para a igreja com uma roupa bem simples. E a mulher fala: para que essa roupa toda amassada? Para quê? Eu entrei no cárcere com roupa marrom, andei de chinelo descalço muitas vezes, não tenho mais vergonha nenhuma. Se eu precisar andar com calça furada, com sapato furado, porque quem me chamou é fiel para cumprir. Quem me chamou é fiel para cumprir. E aí, quando todo mundo pensa que não, lá vem a arca. Davi, eu creio que com os 2 joelhos no chão, põe a face virada para baixo, porque dentro do santuário, o sacerdote não podia fazer o que muitos irmãos fazem na igreja hoje. Às vezes tem pessoas olhando: olha só o que Deus vai ensinar. Às vezes nós estamos olhando na igreja, vem alguém no chão, primeira coisa que nós faz, levanta e já vai, não é assim? Quantas vezes crente faz isso? Mas no santuário não era assim. Quando a arca estava lá, os sacerdotes, sabe como eles entravam? Abria-se a tenda e entravam de cabeça baixa, porque na presença de Deus ninguém pode olhar para ele. Na presença de Deus ninguém pode ficar olhando ele. Tem que abaixar a cabeça, tem que ser mais humilde, tem que glorificar mais. Quem é importante mais inclinado, logo Deus quebra na emenda, logo está com câncer, logo perde uma perna, logo um filho vai para o hospital, logo o marido perde e vai embora. Sabe por quê? Porque depois que o marido vai embora, depois que o filho vai preso, depois que alguém está enfermo em casa, sabe o que nós faz? Nós vai para a presença de Deus. Quem bate na porta do quarto, você fala: eu não vou para ninguém. Se humilha mais. Me assume, o sacerdote estava com a cara prostrada. Eu imagino um sacerdote saindo do santuário. A arca está aqui. O sacerdote está de cabeça baixa. Se alguém chamasse ele para sair, no mínimo que ele faria isso, ó. Sairia de frente olhando para a arca, sairia olhando
entrasse no véu do templo, aí viraria a costa e sairia de bem mansinho da presença de Deus. Quer mais vitória? Quer vitória? Na tua oração não levante de qualquer jeito. Pelo menos termina a sua oração com Deus. Depois atenda qualquer pessoa que seja. Toma cuidado quando você levanta a sua oração, porque muitas vezes você deixou Deus com o ouvido aberto, mas você não terminou de falar. Por isso pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque todos que pede recebe. Quem quer receber a plenitude do Espírito Santo, levanta a mão ao céu, começa a orar. Esse telefone que eu vi, começa a orar por alguns minutos. Exalta o meu Deus por alguns minutos. Ela tem uma mensagem escatológica os últimos dias que cumpriu também em Cristo. Porque quando Cristo morre, queridos e queridas, quando Cristo morre, diz que o céu ficou em silêncio meia hora. Os anjos não são oniscientes. Eles ouvem, eles entendem, mas não são oniscientes. Quando Cristo morre, o céu fica em silêncio meia hora. A terra está calada e os sumos sacerdotes estão batendo no peito e já pedindo misericórdia a Deus, porque já entenderam que quem morreu na cruz não foi qualquer um. A terra teve sinais maravilhosos. Pessoas ressuscitaram na morte de Cristo. O céu escureceu tudo. O véu do templo, que tinha aproximadamente 10 centímetros de largura, segundo Flávio José, o grande historiador judeu, ele disse que o véu do templo, se colocasse um cavalo de um lado e um cavalo do outro amarrado no véu e puxasse, não rasgava. Para você ter a ideia da força de um cavalo, 4.600 quilos ele puxa. Ele consegue puxar 4.600 quilos, ou 4 toneladas e meia, se preferir assim. Então 2 cavalos têm a força de quase 9 toneladas. Você põe um cavalo de um lado, um cavalo do outro, e uma pessoa no meio amarrada, estoura na hora. Mas diz que o véu do templo não rasgaria. Quando Jesus morre, diz a Bíblia que o véu rasgou de cima a baixo. Abriu o acesso. O que 2 cavalos não poderia fazer por você para vencer suas pelejas, simplesmente a morte de Cristo fez. Rasgou o véu do templo. Só para você e eu, que somos miseráveis pecadores, tem acesso mais fácil, que Deus nos ouviu com mais facilidade. Por isso clama a mim, diz o Senhor. Pode pedir, que é noite de clamor. É noite de clamor. Pode pedir, que Deus vai te abençoar. Pode falar, porque Deus vai te libertar. Aleluia. Aleluia. Se pode de pé, só por alguns minutos. Quem pode? Quem pode, coloque de pé por alguns minutos. O que me chama a atenção, quando Jesus saía para orar nas noites, ele falou para os discípulos assim: ó, vocês ficam aqui, eu vou ali orar e já volto. Aí Jesus demorava um pouquinho para voltar. Quando ele voltava, os discípulos já estavam dormindo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já tive a ocasião de minha carne não aguentar ir para culto e não aguentar ir para vigília. Sabe o que eu fazia? Para mim não oferecer uma adoração medíocre, uma adoração que não tem valor, eu ficava em casa dormindo. Porque pelo menos eu não atrapalhava ninguém e não incomodava as pessoas que vinham para orar.
da parte de Deus. Glória a Deus. Eu sei que a carne nessa hora de alguns está quitada para dormir de verdade. Como a minha não é diferente. Acordei 6 horas da manhã junto com a minha esposa que saiu para trabalhar. E das 6 da manhã até agora, eu estou em plena comunhão com Deus. Eu sabia que ia ter a responsabilidade de pegar por 2 vezes na mesma noite. E sabe o que isso me ensina? Que tem hora que nós temos que sacrificar o nosso eu para ter vitória dentro da nossa casa. A minha família, quando eu fui preso, só tinha morrido uma pessoa nela. Mas quando eu saí, só sobrou 3 pessoas. Sabe quem são as 3 pessoas? Elas estão aqui. Eu, senhora minha mãe, missionária Marilza, e meu irmão João, de 18 anos, está tirando carta agora. A minha esposa entrou na minha vida há 9 anos atrás, aproximadamente. Estamos juntos há 9 anos. Presta atenção. Perdi todo mundo da minha família, mas os que sobrou está enquadrado em Josué, capítulo 24. Eu e a minha casa estamos aqui servindo ao Senhor. Renuncia a tua vida, renuncia o teu comportamento, oferece a tua vida como adoração, e um dia você vai ter um privilégio como eu. Se não tiver toda a tua família aqui, é porque uma parte já vai estar enterrada, porque o restante vai cumprir aquilo que está dito em Atos capítulo 16, versículo 31. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se você crer, levanta a tua mão e a glória ao teu Deus. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, abençoe esses homens e essas mulheres que aqui estão. Meu Deus, obrigado por essa noite de vitória, essa noite de conquista, essa noite de reunião solene, uma coisa maravilhosa e especial que o Senhor nos deu. Abençoe esses homens, essas mulheres, abençoe esses levitas, abençoe os irmãos sonoplastas que estão aqui te servindo, tentando fazer o melhor para que a adoração dessa noite seja equilibrada, seja perfeita na sua presença. Senhor, abençoe aqueles que tiveram prazer nesse vigília, abençoe a família que cedeu esse espaço, abençoe a família que está aqui unida, cada ministério presente, representado pelos seus membros, cada grupo presente, representado, Senhor, por aqueles que utilizam. Espírito Santo, o Senhor é um Deus de glória, o Senhor é um Deus de poder. Nosso coração está aqui aberto para entrar no Rei da Glória. Entra, Rei da Glória, porque o Senhor dos Exércitos, tu és o Rei da Glória. Nos abençoe com o teu poderio, com a tua misericórdia, com o teu amor solene, com o teu amor poderoso. Abençoa, glorifica a igreja, glorifica a igreja. Agora aqui com Mi menor, por favor. Mi menor.
survive.